Este vídeo foi produzido com o apoio da Têxtil São João. Olá, nesse vídeo trazendo esse modelinho lindo de tapete meia-lua, que mede aqui na base 84 centímetros e aqui na largura ele tem aqui na parte mais larga 48 centímetros. Esse aqui eu fiz com fio 6, se você quiser ele maior é só trabalhar com fio 8, que ele vai aumentar tanto a largura quanto o comprimento. É um trabalho que exige um pouco mais de atenção na hora de construir, para que ele não entorte e comece a repuxar para dentro ali a base, para que fique bem retinho assim, como esse está. Em seguida eu vou passar os materiais e, se você fizer esse trabalho por esse vídeo, gostar do resultado, por favor não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar esse vídeo e se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva, assim você receberá todas as nossas novidades. Para esse trabalho eu usei um cone do barbante Amazônia, fio de ordem 6, na cor caramelo com 700 gramas. Também usei um cone de barbante Amazônia, fio de ordem 6, cor verde bandeira, com 700 gramas também, e agulha para crochê de 3,5 mm. Começo fazendo um anel mágico aqui com o barbante verde. Subo aqui 3 correntes. Vou trabalhar aqui nesse anel um total de 7 pontos altos. Essas 3 correntes são o primeiro ponto alto, então trabalho mais 6 pontos altos ainda aqui para completar aqui 7 pontos altos. Depois de trabalhar aqui os 7 pontos altos, eu puxo aqui a ponta. Então, essa aqui é minha primeira volta. Agora, viro para começar a segunda. Subo aqui 3 correntes. E trabalho 2 pontos altos em cada um desses 2 próximos aqui. Agora, nesse ponto seguinte, faço 3 pontos altos. Então, fiz 3 pontos altos aqui. Agora, nos 2 próximos, faço 2 pontos altos em cada um e aqui no último faço 1 ponto alto. Aqui, quando eu encontrar o último ponto, que são essas 3 correntes, esse último ponto de base, para eu encerrar, toda vez que nós encontrarmos essas 3 correntes aqui, nós vamos atravessar a agulha do direito para o avesso da corrente, vir aqui atrás, trazer a linha aqui para frente e trabalhar o último ponto alto. Então, aqui encerrei a minha segunda volta e trabalhando dessa maneira, fiquei aqui com um total de 13 pontos altos. Agora, viramos a peça para começar a terceira volta. Aqui eu começo subindo 3 correntes. Faço mais um ponto alto aqui no ponto logo à frente. Agora, vou fazer aumentos nesses próximos 4 pontos aqui de base. Então, faço 2 pontos altos em cada um dos próximos 4 pontos altos de base. Aqui, depois de trabalhar os 4 primeiros aumentos, no ponto à frente aqui do quarto aumento, eu faço apenas um ponto alto. Só um. E nos próximos 4 pontos aqui de base, também vou fazer aumentos, colocando 2 pontos altos em cada um deles. Vai restar lá no finalzinho aqui 2 pontos, apenas aqui a gente trabalha um por um, como fez aqui no início, e encerra aqui essa terceira volta. Completei aqui então a minha terceira volta, fiquei com 21 pontos altos aqui na terceira volta. Viro.
Começo a quarta volta subindo 3 correntes. Trabalho um ponto alto para cada um desses próximos 2. Faço um aumento nesse aqui logo à frente. Faço um ponto alto para cada um dos próximos 2. Faço um aumento nesse aqui logo à frente. Faço um para cada nesses próximos 2. Agora, na sequência, faço aumento nos próximos 3 pontos aqui de base, fazendo 2 pontos em cada um. Agora, faço um ponto para cada um dos próximos 2. Faço um aumento. Agora, faço um para cada um dos próximos 2, faço um aumento nesse e faço 3 pontos altos para encerrar aqui a volta. Completei aqui, então, a minha quarta volta, fiquei com um total de 28 pontos altos aqui. Agora, começando a quinta volta, eu subo 3 correntes. E vou trabalhar um ponto alto para cada um dos próximos 3 pontos altos. Aqui faço um aumento no ponto logo à frente. Faço um ponto alto para cada um dos próximos 3. Faço um aumento nesse ponto alto aqui. Então, aqui, fiz o meu segundo aumento. Vamos fazer um total de 6 aumentos aqui na quinta volta. Depois do segundo aumento, ainda trabalho um ponto alto para cada um dos próximos 3. E no ponto à frente, faço 2 pontos altos. Então, aqui meu terceiro aumento. Do terceiro para o quarto aumento, nós vamos pular apenas 2 de base. Então, só 2 e já faço o aumento aqui. Depois, o restante da volta aqui é seguindo o mesmo padrão que fizemos até aqui. Então, daqui pra frente eu pulo 3 de base e faço um aumento. 3 de base, faço um aumento e encerro com 4 pontos altos aqui no final. Completei, então, aqui a minha quinta volta e fiquei com um total aqui de 34 pontos altos. Agora, começando aqui a sexta volta, eu subo 3 correntes. E vou trabalhar um ponto alto para cada um dos próximos 4 pontos altos aqui de base. Aqui agora faço o meu primeiro aumento. Depois do aumento aqui, trabalho um para cada dos próximos 3. E faço aqui meu segundo aumento. Agora, trabalho
mais um ponto alto para cada um dos próximos 3. E aqui faço o meu terceiro aumento. Agora, eu faço um ponto alto para cada um dos próximos 2 pontos de base. Aqui faço um aumento. E no seguinte também faço um aumento. Então, fiz 2 aumentos seguidos agora aqui. Na sequência, trabalho um ponto alto para cada um dos próximos 2. E faço aqui um aumento. Agora, faço um ponto alto para cada um dos próximos 3. E faço aqui um aumento. De novo, faço um para cada um dos próximos 3. Em seguida, faço outro aumento e no final vou fazer 5 pontos altos, um para cada da base, para encerrar aqui essa volta. Aqui na sexta volta, então, fiz 8 aumentos e fiquei com um total de 42 pontos altos. E arrematei aqui o barbante verde, e agora vou trabalhar com o barbante caramelo. Amarro o barbante caramelo aqui na terceira corrente que eu fiz no início da sexta volta. Começando aqui a sétima volta, subo 3 correntes. E faço um ponto alto nos 4 próximos pontos de base. Então, aqui no início da sétima volta, fiz um total de 5 pontos altos. Na sequência, eu faço 3 correntes. Pulo um ponto de base e faço 3 pontos altos. Em seguida, faço mais 3 correntes. Pulo um de base e faço mais 3 pontos altos. Então, esse é o padrão que nós vamos seguir aqui, até construir um total de 8 grupos de 3 pontos altos. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 3 pontos altos. Faço depois 3 correntes. Pulo de base um ponto e trabalho um ponto alto nos 4 próximos aqui. Então, no final aqui dessa volta, nós vamos fazer um grupo de 4 pontos altos. Então, fica assim a sétima volta. 5 pontos altos aqui no início e 4 pontos altos aqui no final, com 8 grupos de 3 pontos altos. Agora, começando a sétima volta, subo 3 correntes. Faço mais um ponto alto aqui, no ponto à frente. E mais um no seguinte. Então, fiz um conjunto aqui de 3 pontos altos, agora laço, venho aqui nesse intervalo de correntes e trabalho 3 pontos altos. Depois, faço 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui no mesmo intervalo. Fez esse grupo de pontos, laça, vem para o próximo intervalo de correntes e repete. Então, em todos os intervalos de correntes que nós temos aqui, nós vamos trabalhar esse grupo.
de 3 pontos altos, 2 correntes mais 3 pontos altos. Então, aqui trabalhei em todos os intervalos, e aqui no final, eu pulo 1, 2 de base e faço um grupo de 3 pontos altos aqui. E assim encerro a 8ª volta. Agora, começando a 9ª volta, subo 3 correntes, faço um ponto alto para cada um desses dois. Então, fiz um grupo de 3 pontos altos aqui no início da 9ª volta. Em seguida, eu faço uma corrente. Venho aqui nesse intervalo de correntes da base, aqui eu trabalho 4 pontos altos. Em seguida, eu faço 2 correntes. E venho nesse próximo intervalo de correntes aqui e trabalho aqui mais 4 pontos altos. Então, esse é o padrão que nós vamos seguir aqui. 4 pontos altos em cada intervalo de correntes aqui de base, 2 correntes de intervalo e mais 4 pontos altos no próximo. Vamos trabalhar assim em todos os intervalos de correntes que temos aqui na base. Aqui, para encerrar essa volta, eu faço, depois desse último grupo de 4 pontos altos, apenas uma corrente e venho sobre os 3 pontos altos restantes aqui de base e trabalho um ponto alto para cada um deles. E assim encerro a volta de número 9. Agora, aqui, começando a volta 10, eu subo 3 correntes. E vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Aqui tem uma corrente, faço só um ponto alto. Então, aqui trabalhei um ponto para cada ponto da base, até chegar aqui nesse intervalo de 2 correntes, fiquei com 8 pontos altos aqui no início. Aqui, em todos os intervalos de 2 correntes que nós temos, nós vamos fazer 3 pontos altos. Então, em todos os intervalos, 3 pontos altos. E um ponto alto para cada ponto alto da base. Então, vamos seguir com esse padrão até o último intervalo de 2 correntes, fazendo 3 pontos altos em cada intervalo. E fez os 3 pontos altos nesse último intervalo aqui, daqui pra cá é um ponto para cada um da base, até o último ponto, que vai dar 8 pontos altos também no final, como ficou aqui no início. Completei, então, aqui a minha volta de número 10 e fiquei com um total aqui de 68 pontos altos. Agora, a volta 11, ela será também fechada em pontos altos e terá 4 aumentos. Então, aqui, vou mostrar o local de cada um dos aumentos. Nós vamos subir aqui 3 correntes para iniciar e trabalhar um ponto para cada um da base. A partir das correntes aqui, nós vamos fazer 12 pontos altos. No ponto alto de número 13, vamos fazer nosso primeiro aumento. Em seguida, nós vamos pular aqui fazendo apenas um para cada da base. Nos próximos 10 pontos altos e no ponto de número 11,
vamos fazer o nosso segundo aumento. Depois do segundo aumento, nós vamos trabalhar um por 20 pontos altos. Então, pulo 20 aqui, fazendo apenas um por um. E no ponto de número 21, faço o terceiro aumento. Fez o terceiro aumento, vai trabalhar um por um nos próximos 10 pontos altos. Depois aqui, no ponto de número 11, faço o meu quarto aumento. Vai restar aqui de base 12 pontos altos, como lá no início, que nós vamos completar fazendo um por um. Completei, então, aqui a minha volta de número 11 e fiquei com um total aqui de 72 pontos altos nessa volta. Agora, a volta 12, ela é bastante simples. Nós vamos fazer aumento sobre aumento, então, vamos ter 4 aumentos aqui na volta 12 também. Os aumentos serão colocados assim. Aqui, os 2 primeiros aumentos, nós vamos trabalhar eles sobre o primeiro ponto alto do aumento de base. E depois, os últimos 2 aumentos, nós vamos trabalhar aqui sobre o segundo ponto alto da base. Então, é só isso, não tem segredo. Um ponto alto para cada ponto alto nos outros pontos. E os aumentos colocados da maneira como eu falei aqui. Completei, então, aqui a minha volta de número 12. E trabalhando os 4 aumentos, eu fiquei com um total aqui de 76 pontos altos na volta de número 12. Agora, viramos para trabalhar a volta 13. A volta 13 é trabalhada com o mesmo padrão da volta 12. Então, vamos fazer aqui também aumento sobre aumento, distribuídos da mesma forma. Os 2 primeiros aumentos vão ser feitos aqui no primeiro ponto do aumento da base. E o terceiro e o quarto aumento será trabalhado sobre o segundo ponto alto do aumento de base. Trabalhei, então, aqui a minha volta de número 13. E fazendo os 4 aumentos aqui na volta 13, eu fiquei aqui com 80 pontos altos na volta de número 13. Em seguida, eu cortei aqui a minha linha. E vamos voltar agora a trabalhar com o barbante verde. Então, amarro aqui o meu barbante verde na terceira corrente que eu fiz no início da volta de número 13. Agora, vamos trabalhar a volta de número 14, subindo 3 correntes aqui no início, fazendo um ponto alto em cada um dos próximos 2 pontos de base. Aqui na volta 14, nós vamos trabalhar com grupos de 3 pontos altos. Depois de cada grupo de 3 pontos altos, sempre vamos fazer 3 correntes. Depois das 3 correntes, nós pulamos 1, 2 de base e fazemos outro grupo de 3 pontos altos. Aqui no início da volta, nós vamos trabalhar com esse padrão de fazer 3 pontos altos, 3 correntes. E pular 2 de base até construirmos aqui 7 grupos de 3 pontos altos. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 3 pontos altos, pulando aqui 2 pontos de base. Agora, na sequência, eu vou construir 3 grupos, pulando apenas 1 de base. Então, pulo 1, já faço 3 pontos altos. Então, aqui fiz um intervalo pulando 1, agora vou fazer um segundo intervalo pulando só 1 aqui de base e construindo mais 3 pontos altos. Agora, vou fazer o meu terceiro grupo aqui pulando só 1 da base. Então, por 3 vezes nessa volta, nós vamos criar intervalos pulando só 1 ponto de base. Então, aqui, 1, 2, 3 intervalos pulando apenas 1 de base. Todo o restante, agora até o final, será com as 3 correntes e pulando 2 de base. Vamos até o fim assim, então.
Completei, então, aqui a minha volta de número 14 e fiquei com 17 grupos de 3 pontos altos aqui na volta 14. Agora, vamos começar a trabalhar aqui a volta de número 15. Começo aqui fazendo 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes. E venho para esse intervalo de correntes aqui de base e aqui trabalho 3 pontos altos. E aqui eu vou fazer só uma corrente e vou trabalhar mais 3 pontos altos nesse mesmo intervalo de base. Completou aqui esse grupo, laça, vem direto para o próximo intervalo aqui de correntes e repete o mesmo grupo que fizemos aqui. Então, em todos os intervalos de correntes que nós temos aqui na base, nós vamos trabalhar 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Aqui no final da volta de número 15, depois do meu último grupo aqui, para encerrar, eu não faço nenhuma corrente, laço e venho fazer um ponto alto aqui na terceira corrente aqui da base. E assim encerro a volta de número 15. Agora, para trabalhar a volta 16, eu começo aqui subindo 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho aqui nesse intervalo de uma corrente que eu tenho na base, e aqui trabalho 4 pontos altos. Então, em todos os intervalos de uma corrente que nós temos aqui de base, eu vou trabalhar 4 pontos altos e vou fazer sempre 2 correntes de separação. Fez as 2 correntes, vem para o próximo intervalo aqui de uma corrente, aqui trabalha mais 4 pontos altos. Então, a volta toda é trabalhada assim. Aqui, depois do meu último grupo de 4 pontos altos, para encerrar aqui a volta 16, eu faço 2 correntes e tenho aqui de base, no final aqui da volta anterior, 4 correntes. Então, eu venho aqui na terceira, deixo uma aqui vazia, e na terceira corrente, atravesso aqui pelo meio e faço o meu último ponto alto da volta 16. Então, assim encerro essa volta. Agora, vamos trabalhar a volta 17. Começo com 3 correntes. Aqui, nesse primeiro intervalo de 2 correntes que eu tenho na base, eu faço 2 pontos altos. Aqui, um ponto para cada um dos 4 de base. E cheguei aqui no meu segundo intervalo de correntes. Aqui, a partir desse segundo intervalo, nós vamos trabalhar 5 intervalos de correntes, fazendo 3 pontos altos em cada um dos 5. Então, esse aqui é o meu primeiro intervalo com os 3 pontos altos. Na sequência, trabalho ainda mais 4 aqui, fazendo sempre 3 pontos altos nas correntes. Sobre cada ponto alto da base, nós vamos fazer sempre um ponto alto. Então, em cada grupo de 4 pontos altos, vamos trabalhar também 4 pontos altos aqui nessa volta. Então, aqui, a partir desse intervalo, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, fazendo 3 pontos altos em cada um. Agora, na sequência, eu vou trabalhar nos próximos 5 intervalos aqui de base,
fazendo apenas 2 pontos altos em cada um desses próximos 5. Então, faço 2 pontos altos e já venho trabalhar um ponto alto sobre cada um desses 4 aqui de base. Então, nos próximos 5 intervalos será dessa maneira. Então, a partir desse intervalo aqui, trabalhei 2 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Agora, aqui, eu vou fazer 3 pontos altos novamente nos próximos 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Então, 3 pontos altos em cada um desses últimos 5 intervalos aqui. Aqui no final, quando eu encontrar aqui essas 5 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos aqui nas correntes. E vou contar aqui de baixo para cima, 1, 2, 3, e na terceira corrente vou atravessar pelo meio e fazer aqui o meu último ponto alto dessa volta. E aqui na volta 17, eu fiquei com um total de 110 pontos altos aqui. Agora, então, vamos trabalhar aqui a volta de número 18. A volta de número 18, nós vamos subir aqui 3 correntes para começar e vamos fazer aqui essa volta também fechada só com pontos altos. E vamos fazer 5 aumentos aqui na volta de número 18. Então, eu venho trabalhando aqui desde o início, um ponto alto para cada ponto alto de base, nos primeiros 20 pontos altos. No ponto alto de número 21, eu faço o meu primeiro aumento. Na sequência, eu vou trabalhar aqui um por um nos próximos 13 pontos altos e no ponto de número 14 faço o segundo aumento. Em seguida, eu trabalho aqui, a partir do ponto logo à frente do segundo aumento, 20 pontos altos e faço o terceiro aumento. Aqui, a partir do ponto logo à frente do terceiro aumento, eu vou trabalhar 19 pontos altos e fazer aqui o quarto aumento, no ponto de número 20. Depois, começo a contar desse ponto aqui de novo e faço aqui 13 pontos altos, um por um, e no ponto de número 14 faço outro aumento. E aqui, no final da volta, nós trabalhamos esse restante aqui fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Trabalhei, então, aqui a minha volta de número 18 com os 5 aumentos e fiquei aqui no total com 115 pontos altos na volta de número 18. Agora, então, vamos trabalhar aqui a volta de número 19. Começo aqui a volta 19, subindo 3 correntes. Essa volta também será fechada só de pontos altos e também terá 5 aumentos. Então, os aumentos aqui da volta 19 serão trabalhados sobre os aumentos da carreira de base. Então, aqui, os meus 3 primeiros aumentos, eles vão ser construídos no primeiro ponto alto do aumento da base. E os 2 últimos vão ser trabalhados no segundo ponto alto do aumento de base. E o restante, um por um. Então, vou trabalhar aqui a minha volta de número 19 e em seguida eu venho. Trabalhei, então, aqui toda a minha volta de número 19, fiz os 5 aumentos aqui na volta 19 e fiquei com um total aqui de 120 pontos altos na volta de número 19. Agora aqui vamos trabalhar a volta de número 20. A volta 20, ela vai seguir o mesmo padrão da volta 19. Será fechada de pontos altos. Começamos aqui com 3 correntes. Vamos trabalhar aqui na volta 20 também 5 aumentos. Os 3 primeiros aumentos serão feitos aqui no primeiro ponto alto do aumento de base. E o quarto e o quinto aumento será feito aqui no segundo ponto alto do aumento da carreira de base. E o restante um por um.
Trabalhei então aqui a minha volta de número 20 e fiquei aqui na volta 20 com 125 pontos altos. Em seguida eu arrematei aqui a linha verde e agora nós vamos voltar a trabalhar com a linha caramelo. Então amarro aqui a linha caramelo na terceira corrente aqui da carreira de base. E aqui agora vamos trabalhar a volta 21, começo subindo aqui 3 correntes. Faço um ponto alto para cada um desses dois aqui da base. Então, aqui, construí um conjunto de 3 pontos altos, a volta 21 será trabalhada com grupos de 3 pontos altos, separados sempre com 3 correntes. E aqui no início da volta, nós vamos trabalhar 11 grupos de 3 pontos altos, sempre pulando 1, 2 de base e repetindo os 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz 3 correntes, vem para a base, pula 1, 2 e 3 pontos altos aqui. Então, vamos trabalhando assim até construir aqui 11 grupos de 3 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupos de 3 pontos altos, pulando sempre 2 pontos aqui de base. Agora, vou fazer 3 intervalos, pulando apenas um ponto aqui de base. Pulo um e já faço outros 3 pontos altos. Fiz um aqui, faço mais um, pulando só um de base, já repetindo aqui 3 pontos altos. Em seguida, pulo ainda mais uma vez, só um aqui da base e faço 3 pontos altos. Então, eu criei aqui 3 intervalos, pulando apenas um ponto de base. Agora, nós vamos construir todo o restante da volta, fazendo os 3 pontos altos, as 3 correntes, e pulando 1, 2 de base, igual já estávamos fazendo. Até o final, vamos com esse padrão agora. Completei, então, aqui a minha volta de número 21 e fiquei com o total de 26 grupos de 3 pontos altos. Agora, vamos trabalhar aqui a volta de número 22. Eu começo aqui subindo 3 correntes. E venho para esse intervalo de correntes aqui de base e faço aqui 3 pontos altos. Uma corrente e mais 3 pontos altos. Fez o grupo aqui, laça e vem direto para o próximo intervalo de correntes aqui da base e repete o mesmo motivo, que são esses 3 pontos altos, essa corrente aqui de intervalo e mais 3 pontos altos. Em todos os intervalos de correntes que temos aqui na base, vamos trabalhar com grupos idênticos a esse aqui. Trabalhei então aqui todo o restante da minha volta de número 22 e aqui no final, depois do último grupo que eu trabalhei no intervalo aqui, eu fiz um ponto alto sobre o último ponto aqui de base, sem fazer nenhuma corrente aqui de intervalo entre o grupo e esse último ponto alto. Agora, então, vamos trabalhar a volta de número 23. Começo aqui a volta 23 subindo 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Venho para esse intervalo de correntes aqui de base e aqui eu trabalho 4 pontos altos.
Em todos os intervalos de uma corrente que temos aqui entre os grupos de base, nós vamos trabalhar 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, faz 2 correntes e vai direto para o próximo intervalo de uma corrente e trabalha aqui mais 4 pontos altos. Então, toda essa nossa volta será trabalhada com esse padrão, não vai haver nenhuma mudança aqui. Aqui, depois de trabalhar o meu último grupo de 4 pontos altos, para encerrar eu faço uma corrente e um ponto alto aqui na terceira corrente aqui da base. E assim completo a volta de número 23. Agora aqui vamos trabalhar a volta de número 24. Começo a volta 24 fazendo 3 correntes. A volta 24 é fechada de pontos altos. Então, aqui nesse primeiro intervalo de uma corrente que eu tenho, eu faço um ponto alto. E sobre todos os grupos de 4 pontos altos que nós temos aqui de base, nós vamos trabalhar um ponto alto em cada um. Aqui, nessa volta, nós vamos fazer 6 aumentos. Os nossos aumentos serão trabalhados nas correntes. Em 3 intervalos aqui de correntes, nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, vamos trabalhando 2 pontos altos em 3 intervalos. Então, aqui, em 3 intervalos, eu trabalhei só 2 pontos altos, agora aqui, no quarto intervalo, eu vou fazer 3 pontos altos. Isso será padrão na volta toda. Depois que fez 3 pontos altos aqui, trabalha 3 intervalos, fazendo 2 pontos altos novamente, no quarto faz o aumento, trabalhando aqui 3 pontos altos. Então, assim que nós vamos distribuir os aumentos. É só isso daqui. Nessa volta. Eu vou aqui completar o restante da minha volta trabalhando com esse padrão. Em seguida eu venho. Aqui, para encerrar a volta de número 24, nós vamos fazer um ponto alto ainda aqui nessa corrente. E vamos contar aqui de baixo para cima 1, 2, 3. E aqui na terceira corrente, vamos fazer o nosso último ponto alto. E assim encerro aqui a volta 24. E trabalhando como eu orientei, eu fiquei com um total aqui de 158 pontos altos nessa volta. Agora, nós vamos trabalhar aqui a volta de número 25. A volta 25 será fechada só de pontos altos. Nós vamos iniciar subindo aqui as 3 correntes e vamos trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base. E vamos fazer 4 aumentos aqui na volta de número 25. Então, aqui, a partir das correntes, eu vou trabalhando um por um, até eu construir 32 pontos altos. Aí, no ponto seguinte, do ponto 32, eu faço o primeiro aumento. Na sequência, trabalho de novo aqui um por 22 pontos altos, e faço aqui o segundo aumento. Eis aqui, então, o segundo aumento, trabalha de novo, a partir daqui, um por 46 pontos altos, e aí, no ponto seguinte ao ponto 46, faz aqui o terceiro aumento. Na sequência, faz de novo um por um aqui,
por mais 20 pontos altos e faz aqui o quarto aumento. E depois é só completar o restinho aqui, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Trabalhei aqui a volta de número 25, fiz aqueles 4 aumentos e fiquei com o total aqui de 162 pontos altos. Chegando aqui, nós não vamos virar a peça e começar a voltar aqui outra volta. Nós vamos continuar daqui de onde estamos, vamos trabalhar agora aqui embaixo. Então, aqui, olha, nós vamos subir 2 correntes e nós vamos trabalhar pontos altos nesses pontos altos, nesse primeiro ponto alto que temos aqui de base. Então, em cada ponto que nós acharmos aqui na base, nós vamos fazer 2 pontos altos nesse ponto. Fez 2 pontos nesse, vem para o da frente e faz mais 2 pontos altos. Vem para o da frente, mais 2. Para o próximo, mais 2. Então, aqui nós vamos ir trabalhando assim. Quando encontrarmos essas pontas de linha que nós temos aqui, nós já vamos prender aqui, ó, segura junto, prende aqui, e já arremata. Então, vamos trabalhando dessa maneira. Nós vamos fazer aqui, descontando aqui essa corrente, essas 2 correntes que eu subi no início, nós vamos fazer 100 pontos altos aqui. Bem, então, até aqui eu trabalhei 100 pontos altos. Agora, nós vamos fazer meio ponto alto. Então, laço. Esse meio ponto alto, ele será trabalhado aqui, olha, nessa terceira corrente que eu tenho aqui, onde eu trabalhei esses 2 últimos pontos altos, são 3 correntes que eu fiz para subir aqui, essa volta. Então, eu passo aqui a agulha pelo meio da terceira corrente, trago aqui a linha, e aqui eu trabalho meio ponto alto. Então, fecho tudo junto, assim, fazendo meio ponto alto. Então, eu vou começar aqui subindo 2 correntes. Aqui nesse meio ponto alto que eu acabei de trabalhar agora, eu vou passar a agulha aqui e fazer meio ponto alto nele aqui também. Agora, vamos começar a trabalhar nos pontos altos. Então, venho nesse primeiro ponto alto aqui e começo a fazer um ponto alto para cada ponto alto. Vamos fazer aqui nessa volta 2 aumentos, apenas 2. Então, aqui, vamos contar aqui a partir desse primeiro ponto alto que nós fizemos, que é mais fácil. Então, aqui, eu distribuí da seguinte forma, fiz aqui 45 pontos altos e no ponto seguinte fiz o aumento. Depois, trabalhei aqui 72 pontos altos e fiz o outro aumento aqui desse lado. Aqui, quando eu trabalhar sobre esse último ponto alto e encontrar aqui essas 2 correntes,
eu vou trabalhar aqui nessas correntes meio ponto alto, passando aqui por baixo das correntes. E meio ponto alto, passando aqui por dentro da segunda corrente. Aqui eu fiz duas correntes para virar aqui. Então, eu vou atravessar pelo meio da segunda corrente. E aqui, eu vou trabalhar meio ponto alto de novo. E assim encerro. Agora, para começar a próxima, nós vamos subir aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos virar aqui e vamos trabalhar aqui embaixo. E aqui eu vou fazer um ponto alto nesse meio ponto alto aqui que eu fiz por último. Um ponto alto nesse próximo ponto alto. E um ponto alto no ponto seguinte. Então, aqui, ó, depois que eu virei, eu construí um conjunto de 3 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 correntes. Pular aqui 1, 2 da base, e no terceiro, fazer mais 3 pontos altos. Então, vamos trabalhando com esse padrão aqui, na base aqui do tapete, fazendo 3 pontos altos, 2 correntes, pula 1, 2 e mais 3 pontos altos. Vamos trabalhando assim, aqui na base. Aqui no finalzinho, para eu fazer o último grupo de 3 pontos altos, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Pulo 1, 2, faço um ponto alto sobre o ponto alto aqui ainda. E mais um aqui no próximo. E um aqui nessas duas correntes. Agora, eu faço 2 correntes. E vamos trabalhar aqui grupos de 3 pontos altos, subindo aqui pela parte oval. Aqui eu venho nesse primeiro ponto de base, trabalho um ponto alto. Venho para o ponto alto logo à frente, faço aqui mais um ponto alto. E mais um no ponto seguinte. Então, aqui fiz o meu primeiro grupo de 3 pontos altos. Na sequência, eu vou fazer aqui 1, 2, 3 correntes. E vou pular aqui de base. 1, 2, 3. E no quarto ponto, começo a fazer outro grupo de 3 pontos altos. Em seguida, faço 1, 2, 3 correntes. E, de novo, pulo aqui. 1, 2, 3. E no quarto, começo a fazer outro grupo de 3 pontos altos. Então, aqui no início, eu fiz 2 intervalos pulando 3 pontos de base. Agora, os outros intervalos serão pulando apenas 2 pontos de base. Então, aqui, os 3 pontos altos, faço 3 correntes. E aqui de base, pulo 1, 2 e no terceiro já começo a fazer outro grupo de 3 pontos altos. Então, vamos trabalhando assim, fazendo 3 correntes.
e pulando 1, 2 de base. E construindo 3 pontos altos. 3 correntes, pula 1, 2 de base, faz mais 3 pontos altos. Aqui, quando eu encontrar o início, eu vou construir o meu último grupo de 3 pontos altos da seguinte maneira. Faço aqui as minhas 3 correntes, pulo aqui 1, 2 de base, faço um ponto alto aqui, um no próximo e vou encontrar aqui aquelas correntes iniciais. Então, aqui eu conto 1, 2, 3, venho na terceira corrente e fecho aqui com um ponto baixíssimo e assim encerro a volta. Nós vamos trabalhar a próxima volta da seguinte forma: caminho aqui com um ponto baixíssimo para esta corrente que eu tenho bem aqui no canto. Subo aqui 3 correntes, faço 2 pontos altos ainda aqui. Faço mais 2 correntes e mais 3 pontos altos ainda aqui nas mesmas correntes do canto. Então, ficou dessa forma aqui no canto. Agora, nós vamos vir caminhando aqui pela base do tapete, com leques que serão trabalhados em cada intervalo aqui de correntes que nós temos aqui na parte de baixo aqui do tapete. Então, vou fazer 2 pontos altos, uma, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Fez aqui esse leque, vem direto para o próximo intervalo aqui de corrente, trabalha outro igualzinho, com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Completou aqui, vai direto para o próximo intervalo e repete. Então, aqui, toda a parte de baixo aqui do tapete vai ser trabalhada com esse padrão, até o último intervalo que nós temos. Então, aqui, olha, trabalhei todos os intervalos que eu tenho aqui embaixo na base do tapete. E agora, eu vou trabalhar aqui nessas 2 correntes que viram aqui para começar a subir aqui pela parte oval do trabalho. Aqui, eu faço 3 pontos altos nessas correntes do canto. Depois, eu faço 2 correntes. E aqui mais 3 pontos altos. Então, ficou assim. Então, aqui, no primeiro intervalo que subindo a parte oval, eu faço 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos ainda aqui. Venho para o próximo intervalo aqui e repito esse mesmo padrão.
Então, aqui, olha, desde o canto eu trabalhei 3 motivos iguais, fazendo os 3 pontos altos e 2 correntes aqui separando. Agora, nós vamos trabalhar com os 3 pontos altos. E depois dos 3 pontos altos, nós vamos fazer só uma corrente de intervalo e já mais 3 pontos altos aqui. Então, a partir desse grupo aqui, nós vamos trabalhando com esse padrão de fazer os 3 pontos altos. E trabalhar só uma corrente de intervalo. E mais 3 pontos altos aqui. E ir para o próximo repetir. Então, vamos trabalhando assim, colocando uma corrente só de intervalo, até faltar apenas esses 2 espaços aqui para a gente trabalhar antes de encontrar aqui o início. Quando a gente chegar aqui, nesses últimos 2 intervalos, nós vamos fazer 2 correntes entre cada grupo aqui de 3 pontos altos. Então, faz os 3 pontos altos, faz 1, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, nós vamos ficar aqui no finalzinho com a mesma quantidade de grupos, com 2 correntes aqui de intervalo que ficamos lá no início. Então, aqui fiz 1, aqui o segundo, que eu vou trabalhar com 2 correntes aqui de intervalo e mais 3 pontos altos aqui para encerrar. Aqui eu venho na terceira corrente, 1, 2, 3, e prendo aqui com um ponto baixíssimo. Então, ó, 3 grupos aqui na sequência com 2 correntes de intervalo, o do canto e esses 2. Agora, aqui nós vamos arrematar essa linha e vamos fazer ainda uma volta aqui com o verde. Bem, então agora aqui vamos trabalhar a última volta do nosso tapete. Eu pego aqui a linha verde e já dou uma laçada aqui, porque essa volta vai ser feita em pontos baixos. A gente já começa... Você pode começar por qualquer um dos pontos altos que você tem aí. Eu vou começar aqui meio no canto, que assim já dá pra mostrar tudo de uma vez. Então, atravesso aqui, faço aqui meu primeiro ponto baixo. Na sequência, nós vamos trabalhar assim. Um ponto baixo para cada ponto alto de base. Onde eu tiver 2 correntes aqui na base, eu vou fazer 3 pontos baixos. Fez aqui os 3 pontos baixos, vem no ponto alto à frente, faz um ponto baixo para cada ponto alto. Aqui, olha, nas correntes que nós temos aqui no canto, nas 2 pontas aqui embaixo no canto, que vira da parte de baixo para subir aqui a parte oval, nós vamos colocar aqui nessas correntes 4 pontos baixos. Porque aqui, como tá virando o canto, a gente faz um ponto baixo a mais. Só em 2 leques, então, nos 2 que viram o canto, que vão ter esses 4 pontos baixos aqui. Os pontos altos sempre vai ser um ponto baixo apenas.
E aqui, olha, quando encontramos aqui esses intervalos de uma corrente só, aqui nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, onde temos uma corrente, fazemos só 2 pontos baixos. E assim será trabalhada, então, essa volta toda. Completando aqui essa volta, nosso trabalho estará encerrado. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, deixe o seu comentário, o seu like. Se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva em nosso canal, assim você recebe todas as nossas novidades. Muito obrigada pela sua companhia e até a semana que vem, se Deus quiser.